Olá, boa tarde, né? Se você estiver vendo esse vídeo à tarde, bom dia se estiver pela manhã e boa noite se estiver vendo esse vídeo à noite. Então, estou aqui para apresentar a videoaula referente ao plano de estágio 2, certo? Então vamos lá. Aqui um pouco da minha identificação. Meu nome é Jeffter de Sena Silva, tenho 28 anos, sou residente desde sempre aqui na cidade de Limoeiro do Norte. Já sou graduado na Educação Física, só na licenciatura, pela FJ desde 2016. Atualmente faço um complemento, né, para aprimoramento e o título de bacharel, que é para poder atuar nas academias, que é o que eu pretendo fazer daqui para frente, né? Já atuei nas áreas de escolar, ensino básico, fundamental, durante um tempo. Foi uma experiência que levarei pro resto da minha vida. Acho que todas as experiências que a gente vive são bem-vindas. Tive experiência com hidroginástica. Na época, eu ainda fazia faculdade, fiz um estágio. E a hidroginástica foi uma das atividades onde eu vi os praticantes praticarem com maior satisfação, certo? Teve também uma vivência com o funcional e também com a musculação, que é o que eu trabalho e pretendo dar continuidade. Então, o título da videoaula é Os benefícios da ginástica aeróbica para a qualidade de vida do idoso, certo? O objetivo geral, mostrar a importância da ginástica na qualidade de vida do idoso, tendo como objetivo específico identificar os benefícios dos exercícios físicos para os idosos e reconhecer a atividade física como instrumento que favorece a qualidade de vida das pessoas, independente da sua idade. Embora a gente esteja falando aqui de uma atividade voltada para o idoso, a prática da atividade física ela é recomendada, né, para qualquer faixa etária, desde a criança, o correr e o brincar, até ao idoso que procura a atividade física como meio de melhorar a sua qualidade de vida. Aqui temos uma espécie de sumário, né, onde está explicando o que contém cada slide. Os tópicos que a gente vai ver aqui são, vou falar um pouco sobre envelhecimento, né, slide 6, ginástica, um instrumento para a qualidade de vida do idoso, a prescrição de ginástica para os idosos e a importância do acompanhamento do profissional de educação física para essas pessoas, certo? Então, o envelhecimento. O que é o envelhecimento? O envelhecimento nada mais é do que uma parte do ciclo da vida, onde vivemos nela de acordo com nossas escolhas, dos ciclos anteriores. O que isso quer dizer? Acho que quando a gente chega na parte da terceira idade, da idoso, a gente está ali, chega nessa fase acarretado de coisas que a gente já viveu durante a nossa vida. Não é Envelhecimento não é da noite para o dia, são etapas, certo? Envelhecer é aceitar que é um processo e que devemos nos adaptar a esse processo, tanto na parte física quanto na parte psicológica ou até mesmo social. Então, o envelhecimento afeta a gente de todas as formas, tanto no físico, parte psicológica e também na parte social. Segundo Caldas, envelhecer é um processo fisiológico e natural pelo qual todo ser vivo passa, em especial o ser humano. Como eu já tenho ouvido falar, o envelhecimento causa, entre aspas, danos em todo o nosso sistema. Não envelhece só o físico, não envelhece só o psicológico, não envelhece só o fisiológico. Então é um processo que engloba todo o corpo humano. Já para Neri, né, o envelhecimento só pode ser entendido na sua totalidade, ou seja, não apresenta apenas uma ação ou efeito psicológico, é também um efeito sociocultural. Justamente, como já tenho falado, o envelhecimento afeta o ser humano em todas as suas, como é que eu posso dizer, em todas as suas valências.
não afeta apenas um lado do corpo, por exemplo, depois o outro. O envelhecimento é completo. E aqui temos a ginástica como instrumento para a qualidade de vida. Caldas relatou aqui em seus estudos que a qualidade de vida refere-se à habilidade e à capacidade do ser humano de poder desempenhar tarefas da vida diária, obtendo satisfação pessoal. Então, interessante ressaltar aqui que o público idoso tem essa dificuldade em desempenhar, né, atividades diárias simples, agachar, saltar, dar uma corridinha, e também satisfação pessoal. A partir do momento que o idoso não consegue fazer determinada atividade, ele se sente incapaz. E isso poderá gerar aí uma série de fatores psíquicos, né? Que aí vem o síndrome da incapacidade, enfim, de inferiorização, né? A ginástica foi inicialmente referência a todo tipo de atividade sistematizada. As atividades iam desde os de sobrevivência, jogo e demais modalidades. Então, a ginástica surgiu na Grécia, né? Os esportes, as atividades, tudo que a gente conhece hoje, há um pouco das raízes da ginástica, né? Não, se você agacha, você está fazendo ginástica. Se você corre, está fazendo ginástica. Se você pula, está fazendo ginástica. Se você, sei lá, luta, está fazendo ginástica. Então a ginástica está envolvida em todo o nosso cotidiano, assim dizendo. Como alternativa para se ter uma boa qualidade de vida, está a prática de atividade física regular, que traz inúmeros benefícios, tanto no físico quanto psicossociais e nos seus praticantes. Então, praticar atividade física tem que ser uma coisa que regular. Não adianta você praticar um dia, passar 3, 4, 5 dias sem visitar o local de treinamento e esperar ter os mesmos resultados de quem pratica atividade física regular, diariamente. A ginástica é um desporto que envolve prática uma série de movimentos que exige força, flexibilidade e coordenação motora. Outro ponto que é bem interessante a ser instigado é que, quando falamos de ginástica, a gente pensa que ginástica é dança, sei lá, ginástica rítmica, coisas mais voltadas para voltados mais para o... Não é dança, é voltado mais para o... A gente acha que a ginástica sempre vai ser coisas para o espetáculo, né? A gente acha que ginástica é a coisa linda, ginástica é isso, aquilo, outro. E não, a ginástica envolve movimentos que exigem força, flexibilidade e coordenação motora. São todos componentes que o idoso deve trabalhar para que, se ele quiser ter uma boa qualidade de vida nesse estágio que é o envelhecimento, né? A ginástica, por sua vez, conforme relata Soares, promove uma melhoria significativa na capacidade e habilidade física. Os benefícios provenientes do exercício físico regular se estendem desde a melhoria da habilidade funcional, que são as habilidades de executar atividades do dia a dia. Aqui, vários estudos mostram que o idoso, até mesmo pessoas jovens, procuram se exercitar para ter essa habilidade de executar as atividades diárias sem grande esforço, certo? Regulação da pressão arterial, diminuição do risco de cardiovasculares, prevenção de osteoporose, né, principalmente em mulheres, tem uma grande tendência a adquirir essa patologia, diabetes e algum tipo de câncer. Além dos benefícios psicossociais oriundos da atividade física, que são o auxílio da depressão e o aumento da autoconfiança e da autoestima. Então, o idoso, quando ele se sente incapaz, ele tende a entrar em um estado onde tudo para ele ou é demais, o não sempre está ali batendo na porta, eu não consigo fazer. Então ali poderá fazer com que ele entre em um estado onde
vem a ter depressão, ansiedade e outros fatores psíquicos. Vamos continuar ainda. Prescrição de ginástica para os idosos. Pronto, aqui é um detalhe bastante importante que devemos nos atentar. A prescrição de ginástica ou qualquer outro tipo de exercício físico, seja ginástica, musculação, funcional, hidroginástica, dança, primeiro deve-se encontrar aceitação e satisfação de quem vai praticá-la. Imagina você ser obrigado a fazer alguma coisa para a promoção da saúde, mas que faz por obrigação ou, digamos, obrigado. Aquilo não vai ter a mesma eficiência de quem pratica porque quer, porque se sente bem fazendo, entendeu? Eu tive experiência como eu tinha falado anteriormente, eu tive experiência com a hidroginástica. Eu trabalhei quase um ano aqui na academia na minha cidade e a gente via, né, eu via a alegria das pessoas, a maioria era idosas, em praticar aquela tipo de aula. Tanto que as faltas eram mínimas, só faltavam realmente quando tinha necessidade e avisavam quando ia faltar. Isso também é bastante interessante. E assim, a aula passava de uma aula para uma brincadeira, onde a gente se exercitava, mas também se divertia bastante. Um programa equilibrado deve conter exercícios aeróbios de baixo impacto, né? Nada de colocar os idosos para correr uma maratona aí do nada. Exercício de fortalecimento muscular, isso aqui é óbvio, porque se você não tem uma musculatura fortalecida, a incidência de lesões são bem maiores, né? Equilíbrio e coordenação também é bastante importante. Quando a gente vai envelhecendo, vai perdendo essas capacidades. Visando melhorar o quê? Padrões de marcha e de reflexo. Que com isso posteriormente vai diminuir os indícios de queda, né? Que hoje em dia ainda é uma das maiores causas de acidente doméstico são as quedas. Ao falar de idoso, é indispensável que na preparação de propostas pedagógicas, as atividades aeróbicas devem ser priorizadas como caminhada, hidroginástica, natação, os quais estimulam o retorno venoso, proporcionando o estímulo do sistema cardiovascular. O mesmo autor enfatiza ainda que a atividade motora praticada de forma regular auxilia na redução dos níveis de lipídio, né, da gordura no sangue, como nessa idade é comum o idoso criar sobrepeso devido de alguns, no caso, imobilidade, tem tendência a engordar. Até porque, né, o nosso metabolismo também vai envelhecendo junto com a gente. A importância do acompanhamento do profissional de educação física para a realização de atividade física. Então, aqui é um outro ponto bastante importante, porque praticar exercício é importante, mas não de qualquer forma, né? Existe aquela frase, se exercite não importa como. Aquela frase ali tem um quê de interrogação, porque praticar exercício físico só é benéfico se for praticado de forma correta. Se você pratica de qualquer forma, você vai se lesionar e por aí e com isso vai abandonar a prática e pronto, acabou-se para aquela pessoa. Então, o aumento da expectativa de vida do idoso reflete diretamente a demanda por exercício físico. Porém, os profissionais que pretendem trabalhar com esse público deverão estar preparados para as dificuldades que irá encontrar ao decorrer desse processo. Então, o que o autor quer dizer? Que, apesar da procura ser grande desse público às academias de ginástica, ainda existe uma restrição. Não são todas as academias que trabalham com esse público. E quando fala que nas dificuldades, são as doenças que são adquiridas ao longo do tempo, né? Raramente, ou posso estar equivocado, mas você vai encontrar uma pessoa idosa
que não sinta uma dorzinha, nem que seja uma unha. Você sempre vai encontrar alguém com ou com bico de papagaio, hernia de disco, uma tendinite, uma doença patelar, uma doença cardiovascular, uma doença psíquica, aí depressão, ansiedade e por aí vai. O profissional deve equacionar os exercícios para que eles possam ser executados de maneira que o idoso não venha se lesionar. Era o que eu já tinha falado. Se você não tiver cuidado nos exercícios que irá passar para o idoso, ao invés de ter benefícios, irá ter aí os malefícios, que é a lesão, né? Essas precauções precisam ser levadas em consideração para que os exercícios sejam eficazes. E também é importante que as pessoas tomem consciência de suas próprias limitações físicas. É comum chegar um idoso em uma academia ou no centro de treinamento e tem umas pessoas que realmente não têm consciência daquilo que pode ou não deve fazer. Você passa determinado exercício, você de forma externa percebe que ele não consegue fazer, né? Ou então não está apto ainda a fazer, e mesmo assim ele não está, ele acha que pode, que consegue e tal, e lá e vai, e finda que fica um clima meio tenso. Então é aqui que o profissional entra em explicar, né, que para executar determinado movimento precisa de, sei lá, ter flexibilidade, mobilidade e aí por aí vai. De acordo com a pesquisa de Monteiro e Almeida, 2010, muitas pessoas começam a se exercitar de acordo com as recomendações médicas. O que a medicina tem um ponto bastante positivo. Muitos médicos, ao fazer consulta com seus pacientes, indicam a prática da atividade física, né? Mas é importante lembrar que os profissionais de educação física são quem deve passar os exercícios, né? Os médicos podem orientar as pessoas a procurarem um programa de treinamento, mas não devem passar exercício, a não ser que ele também seja formado em educação física. A má realização dos exercícios físicos pode levar à alteração do humor, olha que interessante, desequilíbrio hormonal e aumentar a possibilidade de lesão do sistema musculoesquelético. É como eu já tinha falado, se você praticar se você faz com que o seu aluno, o idoso, pratique uma série de movimentos que excedam a capacidade dele, aí ele poderá, ao invés do exercício ser benéfico, aí vai ser maléfico, né? Essas lesões podem ser de ligamentos, ossos, muscular e até danos mais graves, né? Que aí vem fratura e por aí vai. Esses danos podem ocorrer no tecido que irriga os células, coração, cérebro, veia, aumenta a pressão arterial, aumenta o ritmo cardíaco e tecido que pode causar doença ou até mesmo fatores como a morte, né? Isso aqui é, assim, na minha realidade nunca aconteceu, nunca conheci algum profissional que tenha acontecido alguma coisa do tipo com um aluno dele. Mas são coisas que a gente deve estar atento e que sim podem acontecer, infelizmente, né? Segundo pesquisa de Silva, acredita-se que com a orientação de profissionais de educação física, seja por exercício físico, alimentação ou vida saudável, as coisas vão acontecer com mais facilidade. Então, excelente posição aqui dos pesquisadores, que isso aqui eu acho que a gente deve levar para qualquer área de atuação. Se é o profissional que está te orientando, a probabilidade daquilo acontecer de forma mais linear, sem muito ondulações, é bem maior. Imagina você colocar um médico fazer uma cirurgia nos primeiros anos da sua faculdade. Ele terá uma dificuldade imensa, poderá não, né? Colocar a vida do paciente em risco, mas aí quando passa a ser um profissional da área, ali tudo flui melhor. Embora tenha algum contratempo, mas o profissional irá saber como contornar aquilo. E por fim, as referências, né, de onde foi levantado todo o embasamento teórico. E é isso. Muito obrigado, boa tarde e tchau, tchau.